Você já acordou cedo, foi trabalhar, resolveu os problemas que apareceram, cuidou de quem depende de você, e quando chegou a noite, deitou na cama sentindo um peso que você não consegue nem nomear. Não é fraqueza, não é falta de força, é algo que ninguém te ensinou a lidar. E o pior, a maioria dos homens carrega isso em silêncio durante anos, às vezes décadas. Hoje vamos falar sobre isso, sobre por que homens fortes sofrem em silêncio. E o que os filósofos estoicos descobriram há mais de 2000 anos que pode mudar essa história. Fica até o final, porque o que vou te mostrar no terceiro bloco é a parte que quase ninguém ensina, e é exatamente o que separa quem continua carregando esse peso sozinho de quem finalmente aprende a transformá-lo. Existe um tipo de dor que os homens aprendem a esconder desde cedo. Não é a dor visível, não é o braço quebrado, o joelho ralado, é aquela outra, a que não tem forma. A que aparece quando você está num quarto cheio de gente e ainda se sente completamente sozinho. A que aparece quando alguém te pergunta, você está bem? E você responde, tô sim, sem pensar duas vezes. Por que fazemos isso? A resposta não está na psicologia moderna, está na história. Desde os primeiros agrupamentos humanos, o homem que demonstrava dor era percebido como vulnerável. E vulnerável significava perigoso para o grupo, porque ele poderia falhar num momento crítico. A cultura foi construída em cima dessa lógica, milênio após milênio. Mas existe uma diferença enorme entre suprimir a emoção para agir, o que os estoicos defendiam, e enterrar a emoção para nunca mais sentir. E é nessa confusão que a maioria dos homens se perde. Não é fraqueza chorar. A fraqueza está em não entender por que você está chorando. Epicteto, Discursos, livro 1º. Epicteto era escravo, literalmente. Ele passou anos em correntes e, mesmo assim, escreveu sobre a liberdade interior com uma profundidade que nenhum homem livre de sua época conseguiu alcançar. Por quê? Porque ele entendia a diferença entre o que o corpo carrega e o que a mente escolhe fazer com esse peso. O silêncio masculino tem muitas faces. Tem o homem que bebe mais do que deveria nas sextas-feiras. Tem o que trabalha 18 horas por dia. Não por ambição, mas por fuga. Tem o que fica na academia 3 horas seguidas porque lá, pelo menos, a dor tem nome e tem forma. Tem o que simplesmente para de sentir, vai ficando frio, distante, e chama isso de maturidade. Isso não é força, isso é anestesia. E os estoicos sabiam disso. Mas a maioria das pessoas entende o estoicismo exatamente ao contrário. Acha que a filosofia estoica ensina o homem a não sentir. Mas ela não ensina isso. Ela ensina algo muito mais poderoso. E é sobre isso que vamos falar agora. Quando as pessoas falam de estoicismo, geralmente usam uma frase: não ligue para o que não pode controlar. E aí o homem que está sofrendo escuta isso e engole o sofrimento. Porque ele interpreta assim: não posso controlar minha dor, então não devo ligar para ela. E empurra tudo para baixo, de novo. Mas esse não era o ensinamento de Marco Aurélio, não era o de Sêneca, não era o de Epicteto. O ensinamento real é outro. E começa com uma distinção que eles chamavam de a dicotomia do controle, mas que eu prefiro chamar de a linha. De um lado da linha, tudo que está fora de você. O que as pessoas pensam, o que acontece com seu corpo, o que o mundo decide fazer. Do outro lado, o que está dentro de você. Como você interpreta o que acontece, o que você faz com isso, o que você escolhe. E aqui está o ponto que ninguém ensina. Reconhecer a dor está dentro da linha, é dentro de você. É possível, é necessário. O que está do lado de fora da linha é deixar que essa dor decida por você. A mente é seu próprio lugar e em si mesma pode fazer um paraíso do inferno, um inferno do paraíso. Marco Aurélio, Meditações, livro 4. Marco Aurélio era imperador de Roma.
comandava um dos maiores impérios que o mundo já viu. Ele escrevia suas meditações de noite depois de dias que poucos de nós conseguiríamos suportar. Guerras, traições, mortes de filhos, doenças. E ele não fingia que estava bem. Ele escrevia sobre sua própria luta, sobre seus medos, sobre os dias em que não queria sair da cama. Mas ele fazia uma coisa que a maioria dos homens não faz. Ele nomeava o que sentia, com honestidade brutal, para si mesmo, no silêncio dos seus diários. E é aí que mora a diferença entre o silêncio que destrói e o silêncio que transforma. O problema não é o homem que sofre em silêncio com os outros. O problema é o homem que sofre em silêncio consigo mesmo, que nunca se permite olhar para dentro, que nunca se faz a pergunta mais corajosa que existe. Qual pergunta? Essa você vai descobrir agora. E se você ficar até o final deste bloco, vai entender por que ela mudou a forma como homens atravessaram séculos de adversidade. A pergunta mais corajosa que um homem pode se fazer é simples: o que eu estou evitando sentir? Não o que me faz sofrer. Não quem me machucou. Mas o que eu estou ativamente fugindo de sentir. Porque a fuga tem gasto, tem custo. E o preço é pago em lentidão, em distância, em uma vida que vai passando enquanto você finge que está bem. Sêneca escrevia para um amigo chamado Lucílio, e nas suas cartas, que são algumas das páginas mais belas que a filosofia ocidental já produziu, ele dizia algo que ecoa até hoje. Recede in te ipse, recua para dentro de ti mesmo tanto quanto puder. Sêneca, Cartas a Lucílio, carta 2. Recua para dentro de ti mesmo. Não é fraqueza, não é terapia de homem fraco. É o conselho de um dos homens mais poderosos de Roma para seu melhor amigo. É o que os maiores generais, imperadores e sábios da antiguidade faziam todos os dias. Eles tinham uma prática real, concreta, que você pode começar hoje. E ela tem 3 partes. Primeira parte, o exame do dia. Todo estoico, antes de dormir, fazia uma revisão honesta do que havia sentido durante o dia. Não para se punir, mas para entender. Marco Aurélio chamava isso de autoscopia. Olhar para si mesmo com o mesmo rigor que você olharia para qualquer outro problema que precisasse resolver. Segunda parte, nomear sem julgar. Existe uma diferença enorme entre sentir tristeza e se chamar de fraco por sentir tristeza. Os estoicos entendiam isso. Epicteto dizia que os julgamentos que fazemos sobre nossas emoções são mais destrutivos do que as emoções em si. Quando você nomeia o que sente, estou com raiva, estou com medo, estou com saudade, você tira o poder que aquela emoção tem sobre você. Ela deixa de ser um monstro desconhecido e se torna algo que você pode entender. Terceira parte, a ação pequena. Os estoicos não acreditavam em transformações grandiosas da noite para o dia. Eles acreditavam em ações pequenas e consistentes. Sêneca escrevia: um passo, depois outro. A virtude não é conquistada de uma vez, é construída. Então a pergunta não é como eu resolvo tudo isso. A pergunta é: qual é a menor ação possível que eu posso tomar hoje em direção à minha própria saúde? Nusquam est qui ubique est. Quem está em todo lugar, não está em lugar nenhum. Sêneca, Cartas a Lucílio, carta 2. Isso vale para o lugar físico e vale para o lugar emocional. O homem que nunca para estar consigo mesmo, nunca está de verdade em lugar nenhum. Está presente no trabalho de corpo, mas a mente está em outro lugar. Está presente em casa de corpo, mas a mente está fugindo. E o que acontece com um homem que nunca está de verdade consigo mesmo? Ele vai perdendo pedaços, devagar, sem perceber. Mas existe uma saída. E ela não está em ser mais forte, está em ser mais honesto. Existe uma história que poucos sabem. Uma conexão invisível entre 2 dos maiores estoicos da história. Epicteto era escravo.
Nasceu em Hierápolis, cidade da Anatólia, hoje parte da Turquia. Seu nome, em grego, significa literalmente adquirido. Era o nome que se dava a escravos. Não era um nome, era uma posse. Ele tinha um senhor chamado Epafrodito, que por prazer ou por crueldade, um dia começou a torcer a perna de Epicteto lentamente. Enquanto torcia, olhava para ele, esperando a reação. E Epicteto disse com calma: "Você vai quebrar minha perna." O senhor continuou. E Epicteto continuou: "Já disse que você vai quebrar minha perna." E quando a perna quebrou, porque quebrou, Epicteto apenas disse: "Não disse que ia acontecer." Isso não é insensibilidade, isso não é supressão de emoção. Isso é a compreensão mais profunda que um ser humano pode ter, que há coisas que o mundo pode te tirar e coisas que ele nunca vai conseguir tirar. Décadas depois, um menino chamado Marco cresceu e se tornou imperador de Roma. E entre os livros que ele carregava consigo nas campanhas militares, estava um conjunto de ensinamentos de um escravo. Os discursos de Epicteto. O homem mais poderoso do mundo ocidental aprendeu a governar a si mesmo lendo um homem que não tinha nem o direito de se chamar pelo próprio nome. E o que une os dois não é o sofrimento, é o que fizeram com o sofrimento. Epicteto não suprimiu a dor de sua escravidão. Ele a transformou em sabedoria. Marco Aurélio não escondeu o peso de seu trono. Ele o carregou com uma consciência que o tornou humano, num cargo que fazia a maioria dos homens perderem a humanidade. É isso que significa sofrer com dignidade. Não é sofrer em silêncio, é sofrer com presença, com honestidade e com a decisão, sempre, de fazer algo com aquilo. Então, como um homem sai desse ciclo? Como ele para de sofrer em silêncio sem se tornar alguém que chora para qualquer um por qualquer coisa? Os estoicos deixaram 3 práticas concretas. Não são teorias, são exercícios, e eles funcionam porque foram testados não em livros, mas em guerras, em exílios, em perdas reais. Passo 1. A prática do diário filosófico. Todo dia, antes de dormir, escreva 3 linhas, apenas 3. O que aconteceu, o que você sentiu e o que estava no seu controle. Não precisa ser bonito, não precisa ser eloquente, precisa ser honesto. Marco Aurélio escrevia em grego, sua segunda língua, justamente para se forçar a ser preciso, sem se esconder atrás de palavras familiares. A escrita força a clareza, e clareza é poder. Passo 2. A prática do nome. Quando você sentir algo difícil, raiva, tristeza, medo, ansiedade, pare por 10 segundos. Respire e dê um nome para o que está sentindo. Só isso. Os estoicos chamavam isso de prosoche, atenção a si mesmo. Essa habilidade de se observar sem se julgar. Quando você nomeia uma emoção, o córtex pré-frontal do seu cérebro, a parte racional, começa a trabalhar. A tempestade não passa, mas você para de ser arrastado por ela. Passo 3. A pergunta do dia. Todo dia faça a si mesmo uma única pergunta. Fiz hoje o que um homem bom faria. Não um homem perfeito, não um homem forte por fora, um homem bom. Sêneca dizia que a virtude não é um destino, é uma direção. E todo dia você pode escolher andar um passo nessa direção, ou não andar. Nenhum homem é livre se não tem domínio sobre si mesmo. Epicteto, fragmentos. Domínio de si mesmo não significa não sentir. Significa não ser governado pelo que sente. É a diferença entre o homem que age porque está com raiva e o homem que reconhece a raiva, a nomeia, e então decide o que fazer. Você chegou até aqui, e isso por si só já diz algo sobre você. Porque a maioria dos homens foge desse tipo de conversa, troca de canal, coloca outra coisa para ver, vai fazer qualquer coisa, para não ter que ficar quieto e pensar. Mas você ficou. E isso não é fraqueza. É exatamente o oposto.
Os filósofos estoicos tinham uma palavra para isso, andreia, geralmente traduzida como coragem, mas a tradução mais precisa é disposição de enfrentar o que é difícil, incluindo a si mesmo. Homens fortes sofrem em silêncio. Esse é o fato, mas a sabedoria oculta que os maiores filósofos da história deixaram escrita em pedra e papiro é esta: a força real não está em nunca dobrar, está em dobrar sem quebrar, em sentir sem ser consumido, em carregar o peso e ainda assim escolher. Encontrei que aqueles que mais se orgulhavam de sua firmeza eram os mais abalados por dentro. Sêneca, sobre a tranquilidade da alma, capítulo 2. Isso foi escrito há 2000 anos e continua sendo verdade hoje. Se você se reconheceu em algum ponto desse vídeo, se aquela cama da qual falei no começo tem alguma semelhança com a sua, então o primeiro passo já foi dado. Você parou, você escutou, você nomeou. Agora vem o mais importante, fazer algo com isso. Um passo pequeno, hoje à noite. Se esse vídeo ressoou com algo em você, deixa um comentário com uma palavra, só uma, que descreve o que você está carregando agora. Você vai ver que não está sozinho, e isso por si só já tem poder. Se você quer continuar nessa jornada, ativa o sininho. No próximo vídeo vamos falar sobre o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor pelo destino, e como essa ideia radical pode transformar completamente a forma como você enfrenta o que não pode mudar. Cuida de você. A sabedoria está em você. Sempre esteve.